Estamos nas profundezas da pirâmide de Gizé, da grande pirâmide. Descemos a 100 metros de profundidade. Capítulo 3. Nas entranhas da grande pirâmide. As pirâmides são imensos túmulos para os faraós, ou sua antiguidade e função poderia ser bem mais surpreendente do que imaginamos? Talvez esteja na hora de desvelar os mistérios do Egito. Chegamos ao Cairo. Então aqui do lado da Isis, uma estátua de representação mais moderna da Isis, que já abre as asas para a gente, dizendo que estamos livres na cidade para aproveitar ao máximo. Vai ser incrível! Vamos lá! Estamos aqui numa vista panorâmica das 3 pirâmides belíssimas que dá para ver nessa posição, e ainda mais as 3 pequenininhas que estão ao lado, que foram construídas, essas sim, especificamente para tumbas, né? Mas na verdade você vê que existe uma diferença brutal entre a pirâmide de Miquerinos e as 3 pequenas construídas para as suas esposas e talvez filhos. Então a diferença no padrão da construção é o que chama a atenção. Se vê que existem épocas distintas de construção, embora a história oficial diga que foram construídas numa mesma época. Então vemos o alinhamento entre Kelps, Khafre e Miquerinos, vemos o alinhamento de Órion com essas 3 e a beleza da região, que é um local de profundo aproveitamento e relaxamento aqui para até caminhar, passear com os camelos que está aqui ao lado. Olá pessoal, chegamos aqui à planície de Gizé, entre a pirâmide grande e a pirâmide Khafre, né, que é um pouco menor. Lá atrás, do outro lado, está a de Miquerinos, assim chamada oficialmente, mas são as 3 pirâmides. E o mais importante dizer aqui, primeiro, o sol está muito forte. Nós estamos em pleno verão, mas o ventinho salva, só que minha pele branquinha, eu preciso de uma sombrinha como essa. Então se você vier no verão aqui no Egito, faça a mesma coisa que fica na boa. O mais interessante aqui, que eu estava com o grupo e acompanhei por vários locais, mostrando aspectos muito interessantes, é que no caso ali da pirâmide grande, a pirâmide de Kelps, ela está totalmente descoberta, a parte toda do granito rosa foi todo roubado com o tempo, foi retirado por vários povos que vieram em várias épocas da existência dela e foram sendo retirados. Então o que você tem ali são as rochas calcárias, essas rochas que
são bem clarinhas e que ficam muito desgastadas porque são muito débeis, fáceis, lábeis que se falam, são moles, fáceis de serem, digamos, danificadas ou até serem esculpidas. Entretanto, como é que isso foi construído? Essas rochas calcárias, elas eram construídas, esses blocos de calcário se transformavam em algo que se chamou de rochas, mas na verdade não eram. É uma espécie de cimento, ou vamos dizer assim, de argamassa reunida, compactada. E a cobertura posterior, que estaria em cima dessa, que seria o granito, que não está mais presente, a não ser poucas amostras, em poucas áreas, o granito rosa pode ser encontrado. Ele é uma área, ele faz um isolamento. Então a rocha calcária, ela tem ou melhor dizendo, esse bloco calcário tem uma característica de condutor de energia, o granito tem uma característica de isolante e você vê desde a parte interna, que é granito, calcário, granito e uma cobertura externa que deixaria ela lisinha, provavelmente também de material calcário, que foi retirado e sobrou apenas na ponta ali da pirâmide de Khafre. Nós caminhamos na lateral da grande pirâmide e vimos que existem vários túneis, entradas para aberturas embaixo, com grades que não se pode nem chegar perto. A grande maioria está isolada até por tapumes de madeira, foram colocados como se fosse gentilmente passagens para que as pessoas possam caminhar e não sujar os seus pezinhos, mas na verdade não é isso. Sabemos que debaixo dessas coberturas de madeira, que até servem, né, para aquilo que eles falam, que embaixo estão novas entradas dos túneis e as grandes galerias que existem entre a grande pirâmide e a Esfinge de Gizé. Saindo daqui agora nós vamos contornar essas 3 pirâmides e vamos em direção à Esfinge e lá tem muito mais coisa para te contar. Estamos aqui ao lado da grande esfinge, da maravilhosa esfinge de Gizé, com as pirâmides atrás de nós, avaliando-as bem de pertinho. Nós pudemos chegar, né, com uma exclusividade diária. Então, esta é uma região lindíssima. Vamos aproveitar e ver agora a parte megalítica que fica embaixo da região da esfinge, que mostra uma grande história da fase da construção prévia desse sítio, através dos stoneworkers, os especialistas de megálitos que estiveram por aqui antes de trabalhar especificamente com a limestone. Eles utilizavam outras pedras mais rígidas, com uma maior durabilidade, idênticas àquelas que nós encontramos no Peru, por exemplo, em Cusco e Sacsayhuamán. Então vamos até lá, vamos conhecer o local. Sentindo em plena Machu Picchu, ou em Cusco no Peru, ou talvez Sacsayhuamán. É a mesma coisa, pessoal, mesma tecnologia embarcada, os mesmos padrões. Megálitos gigantescos de mais de 1000 toneladas, megálitos de 80, 90, 30, 120 toneladas e alguns passando de 1000 toneladas. Como nós vimos aquelas peças enormes de Baalbek, que são no Líbano, que também são bem parecidas com essa. Então, o encaixamento dessas pedras que tem curvinhas, eles conseguiram fazer cantos arredondados de uma pedra só, igual vimos no Templo de Coricancha, novamente, que é um padrão que eu sempre sigo, porque lá a mais alta tecnologia foi utilizada, aonde uma pedra faz curvas, né? E depois inicia uma nova série. Então, os cantos arredondados, dobrinhas no granito rosa são surpreendentes e obviamente impossíveis para aqueles tempos. Essa parte megalítica que fica abaixo da grande esfinge, ao lado e abaixo, é uma parte que não dá para dizer que foi feita pelos egípcios, porque basta olhar as proporções, o volume,
e a dificuldade de trabalhar com essas pedras. Isto daqui tem de dezenas de milhares de anos a centenas de milhares de anos. Uma civilização prévia com muita tecnologia construiu, e são os mesmos construtores megalíticos que estiveram ao redor do mundo inteiro. Prova disso é a semelhança, o mesmo padrão de construção em todos esses sítios. Vamos conhecer um pouquinho mais. Algumas horas após registrarmos o alinhamento entre Lua, Marte e a Grande Pirâmide, nosso grupo entrou no Planalto de Gizé logo ao raiar do dia. Um dos locais mais surpreendentes da Grande Pirâmide é a Grande Galeria que dá acesso à Câmara do Rei. Com inclinação de mais ou menos 30 graus ascendente, tem 8,6 metros de altura e 46 metros de comprimento. Há 7 níveis nas paredes, com uma inclinação diagonal que deixa a Grande Galeria com apenas 1 metro de largura na abertura de acesso para a Câmara do Rei. Baseado em 20 anos de pesquisa, o engenheiro Christoph Dunn teoriza que a Grande Pirâmide de Gizé era na verdade um grande dispositivo acústico. Por seu tamanho e dimensões, este edifício de cristal criou uma ressonância harmônica com o planeta e converteu as energias vibracionais da Terra em radiação de micro-ondas. O desenho específico da Grande Galeria foi projetado para transferir a energia captada pela enorme área da pirâmide para a Câmara do Rei ressoante. Na verdade, as paredes da Grande Galeria se estreitam 7 vezes, do chão até o teto. Em sua base, os ressonadores eram presos nos encaixes da rampa. A Câmara do Rei é inteiramente revestida com granito. O teto é formado por 9 lajes de pedras, pesando no total cerca de 400 toneladas. Acima da Câmara do Rei existem 5 compartimentos conhecidos como câmaras de alívio. Elas têm dupla função. Além de dispersar o peso colossal acima da Câmara do Rei, evitando o desabamento da estrutura, essas lajes foram projetadas para vibrar em uma harmônica específica. O cristal de quartzo tem uma reação peculiar quando é submetido à vibração, conhecido como efeito piezoelétrico. A vibração comprime o cristal alternadamente, gerando corrente elétrica. O cristal de quartzo não cria energia, ele apenas converte um tipo de energia em outra. A Câmara do Rei foi construída com granito de Assuã, que contém 55% ou mais de cristal de quartzo de silício. Então, nesse sentido, a Câmara do Rei é um transdutor. Curiosamente, a própria caixa do interior da Câmara do Rei vibra na frequência de 438 Hz, em sincronismo com o aposento. Tudo o que é necessário é energia suficiente para fazer vibrar as vigas e ativar suas propriedades piezoelétricas. A chave para fazer a Câmara do Rei vibrar é a estrutura que concentra as vibrações recebidas através da pirâmide. Justamente o propósito da Grande Galeria.
Incrivelmente, enquanto estávamos no Egito, um grupo de cientistas russos publicaram os resultados dos seus estudos de monitoramento feitos na Grande Pirâmide. O estudo publicado no Jornal de Física Aplicada analisou como a forma das pirâmides interage com ondas de rádios ressonantes. A ressonância acaba levando todo o sistema a oscilar com mais amplitude. Pelo tamanho e a forma da pirâmide, espera-se que as ondas de rádio ressonantes tenham entre 200 e 600 metros de comprimento. Isso é aproximadamente a variação de comprimento de onda usado para comunicação sem fio de alta velocidade. As análises mostram que as ondas eletromagnéticas têm uma maior concentração abaixo da pirâmide, onde está localizada a Câmara Inacabada. Na Câmara da Rainha e na Câmara Inacabada está instalado muitos computadores e equipamentos como termografia por infravermelho, varreduras em 3D com laser e detectores de muon. Muon são partículas semelhantes ao elétron, proveniente de raios cósmicos, que conseguem atravessar grandes massas de rochas antes de perder força. Esses equipamentos são da Sky Pyramids, um projeto egípcio internacional projetado e liderado pela Universidade do Cairo e pelo Instituto Francês. Após a visitação na Câmara da Rainha, nossa professora Maria Pereda nos guiou para a parte mais profunda da pirâmide. Vamos descer mais a câmera 100 metros abaixo da Grande Pirâmide. Ele disse que vai faltar um pouquinho de ar, eu trouxe o meu ventiladorzinho, mas vamos com toda a expectativa, vamos para a próxima câmera 100 metros abaixo. Estamos nas profundezas da pirâmide de Gizé, da Grande Pirâmide. Descemos a 100 metros de profundidade na última câmera. É uma grande emoção termos chegado e visto toda a parte interna do submundo da pirâmide. Realmente existe uma energia especial. O pessoal está eufórico. Interessantemente, com todo esse exercício, parece que a energia subiu em vez da energia baixar. Então, grandes mistérios estão contidos nessa pirâmide, coisas que vão além, talvez, nesta minha linha de tempo, de conseguir desvendar, mas só podemos dizer que os construtores disso tudo foram muito geniais e fora desta realidade, certamente.